depois uma modalidade pra gente falar um pouco na vida aqui da cidade. E a gente apresenta nossa criatividade. Eu vou cantar a cidade e a vida cotidiana, aonde o trabalhador luta o dia da semana, pra descrever um pouquinho também metropolitana. Vai semana e vem semana com esse conhecimento, e quem na cidade anda só passando por tormento. A metropolização é um fenômeno muito forte. Quer dizer, é uma forma de urbanização, não é? Mas, na verdade, o que caracteriza a metropolização é que existe essa concentração enorme de pessoas, atividades econômicas, trocas de todo tipo, financeiras, comerciais, não é? Concentração de serviços, equipamentos, em partes muito pequenas do território. Em 70, 40% do PIB brasileiro era produzido na Grande São Paulo. Isto é, quase a metade da economia brasileira, do ponto de vista do PIB, era concentrado numa única aglomeração, a Grande São Paulo. O território passa a ter uma importância muito grande. E este território precisa ser tratado. A começar a ser tratado especialmente naquelas áreas onde os problemas sociais apareciam de forma mais forte, como necessidade de habitação, necessidade de saneamento, necessidade de serviços urbanos, né, saúde, escolas, necessidade de espaços, enfim, de reorganização dos espaços. Então, onde tem esta aglomeração, esses problemas acabam se evidenciando muito mais, até porque as pessoas vão também para esses lugares onde acreditam ter maiores possibilidades de emprego, possibilidades de estudar, possibilidades de crescer, etc. Na década de 70, o governo federal cria uma política de reconhecimento de alguns territórios estratégicos no país e inclui alguns que de fato não eram região metropolitana naquele momento, tipo Belém, porque precisava ter uma metrópole no norte brasileiro. Mas naquele período, Belém não se caracterizava pelo fenômeno urbano que vai se adensando e que leva ao reconhecimento de uma metrópole. Na época se chamava essas metrópoles de metrópoles incompletas. Isto é, elas não tinham capacidade, não tinham elementos econômicos que permitiam de ser motor de um crescimento regional. Aí, com a Constituição de 88, as regiões metropolitanas passam a ser uma criação dos governos estaduais através de leis estaduais. Porque o federalismo brasileiro passa a ser descentralizado, fortalecendo os municípios, a autonomia e as competências dos entes federados definidos pela Constituição. E aí as regiões metropolitanas passam a ser criadas por leis estaduais, e definindo como competência os enfrentamentos dos problemas e dos serviços de interesse comum dessa metrópole, né? Que na verdade não foi muito conceituada na Constituição. Nós demoramos anos só com o Estatuto da Metrópole que a gente acaba definindo o que seria essa metrópole. E nesse período o que aconteceu foram criadas hoje nós temos 60 regiões metropolitanas, perto de 60 regiões metropolitanas no país, e que na verdade não são regiões metropolitanas, né? São aglomerados urbanos, às vezes micro-regiões, são 3, 4 municípios com 10, 20, 30 mil habitantes, né? Quer dizer, nós não temos 60 regiões metropolitanas no país. Por exemplo, em Santa Catarina, todo o estado, todos os municípios são metropolitanos. O que é ser um município metropolitano? Na Paraíba, 67% dos municípios são metropolitanos. Cabe a pergunta, quais os critérios que levaram à criação de algumas regiões metropolitanas? Que hoje são muitas no Brasil. A minha leitura é que a demanda dos prefeitos é por acesso a benefício de programas federais e estaduais para a região metropolitana.
Então, eles querem estar classificados como tal para poder entrar nos programas estaduais ou federais. Ele não tem dimensão da responsabilidade dele na perspectiva da gestão e da governança do território de forma compartilhada com o governo federal, com o governo do estado e com os demais municípios. Mas a gente já sabe hoje que não dá para tratar de questões como habitação, transporte, saneamento, se não for nessa esfera ampla, articulada. Não bastam soluções setoriais, pontuais, fragmentadas, né? Outra coisa que a gente já sabe, quem paga essa conta e como? Tem que haver uma previsão de um fundo de recursos próprios, quem sabe impostos próprios, né, que possibilitem as autoridades metropolitanas cumprir com esse papel de gestão desse território. Então, hoje eu acho que o maior problema que nós temos nos municípios é que muitos problemas extrapolam os limites do município, né? Você tem questões, por exemplo, uma enchente, o tratamento de esgoto, né, para dar qualidade nos rios, né? Quer dizer, você não resolve a limpeza do seu rio, do rio que passa na sua cidade, se você não resolver o problema da poluição a montante daquele rio, porque se a cidade vizinha que está rio acima jogar o esgoto, ela vai sujar a cidade, o rio da cidade que está rio abaixo, né? Então, eu acho que esse diálogo, quer dizer, nós temos uma agenda de cooperação, mas nós temos que superar conflitos também entre os municípios, entre os interesses de cada ente, né? E o grande desafio da gestão metropolitana é exatamente como distribuir entre os municípios esses ônus, né, e também os benefícios desse processo de metropolização. Então, esse é um fenômeno que é essencialmente um fenômeno de produção de desigualdades que são territorializadas, e o desafio, então, é enfrentar essas desigualdades, encontrar um outro equilíbrio, outras formas de promoção, não só de desenvolvimento econômico, mas também de justiça social nesse espaço. Nós temos dificuldade com a estrada, nós temos dificuldade com essa energia, nós temos dificuldade com a educação, nós temos dificuldade com a saúde, nós temos dificuldade com o saneamento básico. Quem está lá dentro de Ananindeua, na cidade de Ananindeua, já tem uma grande dificuldade. E nós que estamos na zona rural, é o dobro de pior. Agora, isso não é um fenômeno só brasileiro, isso é um fenômeno internacional que tem sido agravado na mesma medida do agravamento das desigualdades socioeconômicas. O mundo hoje é cada vez mais um mundo de desigualdades, né, com uma concentração gigantesca de recursos econômicos, financeiros e políticos nas mãos de uma camada cada vez menor da população mundial. Por exemplo, um dos dados que eu acho muito reveladores é o fato de que em uma única linha de metrô de Londres, que atravessa a cidade de noroeste a sudeste, entre os dois extremos, há uma diferença de expectativa de vida de 12 anos. Por que muitas comunidades rurais se acabaram? Porque lá dentro da comunidade rural não tinha condição de estudar e vieram para a periferia de Belém. A maior parte dos bairros da nossa cidade de Belém é pessoal que vieram do interior, do Acará, de Mocajuba, de Abaetetuba, do Marajó, porque lá não tinha como educar os filhos. Tem algumas lições claras, né? Quer dizer, a necessidade de articulação intergovernamental, né? A necessidade de obrigar os municípios a juntos tratarem daquilo que é comum a eles. Quer dizer, não bastam consórcios, associações, pactos, você tem que criar uma ordem sistemática de gestão e de ordenamento territorial. Há que se envolver também os Estados-membros, tem que haver uma troca entre os municípios metropolitanos, os estados e também o governo federal. Há que se garantir participação da sociedade, e aí não só através de representantes eleitos, sejam vereadores, sejam deputados, mas quem sabe uma Assembleia Metropolitana eleita só para aquele fim. Aí a governança territorial entendida como uma estratégia de desenvolvimento do território, das relações mais amplas em que o território comporta. Estado, sociedade civil, ou seja, os atores e agentes que compõem aquele território. O Milton Santos, o professor grande Milton Santos, dizia, né? Se alguma coisa é capaz de mudar no país, de mudar as nossas cidades, é aquilo que vem de baixo, que se forma da sociedade para cima, né?
com certeza a população fica mais crítica quando ela participa, quando ela se envolve com os problemas sociais, quando ela amplia a percepção e a sua necessidade de ter informação. Porque ela percebe que para ela demandar qualquer coisa, para ela dizer, precisamos de uma creche, de um posto de saúde novo em tal lugar, no nosso bairro, ela tem que ter argumento. E para ter argumento hoje em dia tem que ter informação. A experiência é fundamental, porque o que está atrás da ideia do desenvolvimento humano é exatamente a capacidade das pessoas de fazer as suas escolhas em função dos valores que elas têm, né? E nem todo mundo, por exemplo, vai achar que ser desenvolvido é comer sanduíche no McDonald's. Porque Belém, meu filho, é uma coisa que é uma cidade que diz assim, cada um tem direito de escolher o que quer. Eu trabalho aqui há 34 anos, com ervas, com banho de cheiro, com os perfumes, com os óleos, com a pomada milagrosa, com as nossas Viagra, com o atrativo do amor, com pega não me larga, com chora nos meus pés, com chega-te a mim, com corre atrás de mim. É o meu trabalho, é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer. Só o fato de eu dizer assim, onde tu trabalha? Eu digo no Vero Peso. O que é que tu faz no Vero Peso? Digo, eu sou herveira do Vero Peso. Aí eu digo, eu voltei agora para ficar, porque o Vero Peso é o meu lugar. Calor o clima do lugar nossa cidade cresceu, é o que eu tenho a dizer. Tem hospitais muito bons e tem área de lazer. Recife cresceu um pouco e ainda precisa crescer. Esse é o jeito de ser quem luta diariamente. Aonde o povo estuda no colégio competente, a nossa cidade linda traz o progresso pra gente.